Olá, tudo bem? Hoje vamos falar das epístolas católicas. São 7 cartas que estão aqui no Novo Testamento. As epístolas católicas. São elas: Epístola de São Tiago, Primeira e Segunda Epístola de São Pedro, Primeira, Segunda e Terceira Epístola de São João e Epístola de São Judas. Aqui nós temos na Bíblia de Jerusalém uma introdução que diz: 7 epístolas do Novo Testamento, que não são de São Paulo, foram reunidas bem cedo numa mesma coleção. Não obstante suas origens diversas, são elas: uma de São Tiago, uma de São Judas, 2 de São Pedro, 3 de São João. Seu título muito antigo de católicas deriva, sem dúvida, do fato de a maioria delas não ser dirigida a comunidades ou pessoas particulares, mas visar os cristãos em geral. Vamos a elas. A Epístola de São Tiago. Aqui temos o endereço no capítulo 1 e a saudação. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Na antiguidade, o termo dispersão, do grego diáspora, designava os judeus emigrados da Palestina. Aqui trata-se de cristãos de origem judaica dispersos no mundo greco-romano. Então é interessante esta saudação, a todos os cristãos do mundo. Quero destacar aqui o capítulo 2, ele fala do devido respeito aos pobres. Vou ler aqui do versículo 1 ao 13. Meus irmãos, a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrar em vossa reunião 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro ricamente vestida, e a outra pobre com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente, lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu fica em pé aí, ou então: senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos uma discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios criminosos? Atentai para isto, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a lei, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis um pecado. Olha aí que interessante, né? E incorreis na condenação da lei como transgressores. Vou ler até o versículo 9. É esse trecho que eu queria, tão atual, né? Tiago fala de acepção de pessoas na comunidade. Já acontecia isso lá no Novo Testamento, no início da igreja cristã. Fala para amarmos a todos, independente, né, da sua origem, da sua situação social. Outro tema interessante aqui também, nesta carta, é o tema da fé e as obras. Versículo 14 ao 23. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. De fato, alguém poderá objetar-lhe: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo, lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem sensato, a prova de que a fé sem obras é vã? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado a oferecer o seu filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu, e isto lhe
e em Deus, creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele fala também contra as discórdias na comunidade, intemperança na linguagem, admoesta os ricos, e fala da vinda do Senhor no capítulo 5, 7 a 11. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando por ele pacientemente, até que venham as chuvas temporãs e as serôdias. Assim também vós esperai com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Lembrai-vos de que o juiz está às portas. Tomai como exemplo de uma vida de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que temos por bem-aventurados os que perseveraram pacientemente. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim que Deus lhe deu. Com efeito, o Senhor é misericordioso e compassivo. Então, uma carta bem atual. É uma carta assim que fala da importância da fé, da importância de amarmos o próximo, independente da sua situação social, de esperarmos com confiança a vinda do Senhor, de levarmos aos irmãos o amor e a paz, né? Olha o versículo 16 do capítulo 5. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Outra coisa aqui no versículo 5, no capítulo 5, versículo 14. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículos 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Versículo 15 e 16. Interessante. Então, esta carta possui 5 capítulos e ela é bem atual. Carta de São Tiago. A primeira epístola de São Pedro tem o seguinte endereço e saudação, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. A gente usa esta saudação também para iniciar a missa. É uma das opções. Aqui no capítulo 1 ele fala da revelação profética do Espírito, dos requisitos para uma vida nova, versículo 13 a 16. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bonita essa carta também, né? Esta carta que nos chama à santidade. Fala da ressurreição e descida à mansão dos mortos, à espera da parousia. Capítulo 4, versículos 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta um serviço. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta um serviço, faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 5 da primeira carta de São Pedro, versículo de 1 a 4. Exortações aos presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós exorto eu, que sou presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Ainda no capítulo 5, versículo 13. Aqui está em Babilônia, no caso aqui Roma, eleita como vós vos saúda, a igreja que está em Babilônia, como também Marcos, o meu filho. Lembrando aquela relação de discípulo e mestre entre Pedro, apóstolo, e Marcos, evangelista. E ele termina: saudai-vos uns aos outros com o ósculo da paz. 5 capítulos da primeira carta de Pedro. A segunda epístola de São Pedro tem a seguinte saudação. Capítulo 1, versículos de 1 a 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo uma fé de valor igual à nossa, graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. Aqui ele fala do testemunho apostólico, da palavra profética, dos falsos doutores, do dia do Senhor, e faz novo apelo à santidade. São apenas 3 capítulos. Quero ler um trecho aqui do capítulo 3, 1 a 2, que fala do dia do Senhor, os profetas e os apóstolos. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, procurando em ambas despertar o vosso pensamento sadio com algumas admoestações, a fim de vos trazer à memória as palavras preditas pelos santos profetas e o mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiado pelo Senhor e Salvador. Então eles profetizaram o dia do Senhor. Novamente, apelo à santidade, Sede santos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18 do capítulo 3. Primeira epístola de São João tem o seguinte prólogo, versículos de 1 a 4. O Verbo encarnado é a comunhão com o Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhes damos testemunho. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, volou anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou em Cristo, preservar-se do mundo, preservar-se dos anticristos. Então ele coloca aqui várias condições, para caminhar na luz. E Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Capítulo 1, versículo 5. Versículo 6. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Depois no versículo 7. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Condições para andar na luz: romper com o pecado. Segunda condição, observar os mandamentos, principalmente o da caridade. Depois, terceira condição, preservar-se do mundo. Quarta condição, preservar-se dos anticristos. Depois, viver como filho de Deus, como filhos de Deus. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Vede que prova de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. O versículo 2. Caríssimos, desde já nós somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é.
Primeira condição para viver como filho de Deus: romper com o pecado, observar os mandamentos, especialmente o da caridade. É interessante, né? Ele volta aquelas condições para ser filhos da luz. Versículo 20 do capítulo 3. Se o nosso coração nos acusa, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu amo isso aqui, né? A terceira condição, preservar-se dos anticristos e do mundo, falsos profetas. Depois ele fala as fontes da caridade e da fé, capítulo 4, versículo 7 em diante. Versículos de 11 a 16 do capítulo 4. Caríssimos, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é levado à perfeição. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele acreditamos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Versículo 20 do capítulo 4, 20 e 21. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. E é este o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Depois, capítulo 5, a fonte da fé. Ele diz aqui, no versículo 5 a 7. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Versículo 8. Versículo 13 do capítulo 5 da primeira carta de São João. Eu vos escrevo tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tem a vida eterna. Muito bonito, né? Deus, Jesus, é luz, vida. A segunda epístola é bem curtinha, tem a saudação e o mandamento da caridade, no versículo 5. Amemo-nos uns aos outros, versículo 6. Nisto consiste o amor, em viver conforme os seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é vivais no amor. Tema caríssimo a João. A terceira epístola também é só uma página. Ele faz um elogio a pessoas da época, a Gaio, fala da conduta de um tal de Diótrefes, faz um elogio a Demétrio e termina dizendo: eu teria muitas coisas a te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ver-te em breve, então falaremos face a face. Que a paz esteja contigo. Teus amigos te saúdam. Saúda os nossos, cada um por seu nome. Versículo 13 a 14. A segunda epístola é dirigida à Senhora eleita, metáfora poética que designa uma comunidade particular, desconhecida de nós, colocada sob a jurisdição do ancião, que é João, e ameaçada pela propaganda dos falsos doutores. Então é interessante observar esta mensagem nesta igreja eleita. E a terceira carta, ele ancião, dirige ao caríssimo Gaio, nome muito frequente. Aquele que é assim chamado é um discípulo fiel a quem o ancião julga conveniente dirigir a sua carta. Gaio, a quem amo na verdade. Depois no versículo 2. Caríssimo, desejo que em tudo prosperes e que a tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Terceira epístola de São João. A epístola de São Judas também é muito pequena. Ele endereça, vamos ler aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam concedidas em abundância. Então esse Judas aqui é o Judas, irmão de Tiago, não é o Judas, é o traidor de Jesus, né? Então ele fala
aqui dos falsos doutores, das blasfêmias, da perversidade. Exorta os fiéis ao ensinamento dos apóstolos e os deveres da caridade. Vou ler o versículo, é só um capítulo, então versículo 17 a 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão, preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois vos diziam, nos últimos tempos surgirão escarnecedores que levarão uma vida de acordo com as suas próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm o Espírito. Interessante, né? Então, nós temos a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, as três de São João e a carta de São Judas, e assim apresentamos as cartas católicas ou cartas apostólicas. Um abraço, até mais.